Bom, pessoal, dando continuidade aos vídeos que vão aí registrar a ressurreição do nosso Dodge Magnum, hoje o nosso trabalho vai ser fazer o polimento da parte traseira, como a gente havia comentado no vídeo anterior. A parte do teto e a parte do capô já estão finalizadas, e depois pegar o que eu considero ser a parte mais trabalhosa, no sentido de que são duas laterais bem grandes, fazer o polimento das duas laterais do carro, né? Finalmente a gente conseguiu livrá-lo de toda aquela poeira acumulada ao longo de anos, e teremos a oportunidade então de ver com que qualidade vai ficar o brilho da pintura nas laterais e na parte traseira. Depois, claro, vem uma higienização completa da parte interna do carro e finalmente a gente vai poder falar um pouquinho sobre a parte mecânica, que, como eu já disse lá no primeiro vídeo, é a parte que para mim vai ser a mais trabalhosa de todas. Ele continua colado na parede aqui da garagem, em função de que não há como a gente retirá-lo, né? Ontem eu consegui encher os pneus do lado direito, que estavam bem escondidos, utilizando um mini compressor que eu tenho aqui, mas por enquanto ele está aqui colado na parede, e polir essa lateral do lado do passageiro vai ser uma aventura bastante interessante. Então, nós vamos iniciar agora o trabalho de polimento. Como eu disse, o ideal para mim é sempre começar com uma massa de polir. Eu gosto bastante de usar essa aqui, ó, que é a número 2 da Pérola, uma massa branca que tem um nível de abrasividade não muito agressivo, e nosso objetivo aqui não é alisar a pintura, mas tirar os encardidos e depois finalizar com uma cera protetora. Então, na medida em que os trabalhos forem evoluindo, nós voltaremos para mostrar os resultados obtidos. Então, eu fiz uma pequena parada aqui para poder mostrar a vocês a diferença que dá com relação à tonalidade depois da aplicação da massa de polir. A gente pode perceber aqui, eu fiz metade do capô, essa parte aqui já foi polida, essa parte aqui ainda não, e a gente percebe aqui um grande encardido, né? Um branco meio amarelado, por conta da sujeira que está incrustada aqui nos poros da tinta. Já dessa faixa para a direita, dá para perceber um branco muito mais vivo, que é de fato o branco que a gente quer atingir, por conta da aplicação do produto. Por isso que lá no início do vídeo eu disse que não adianta simplesmente lavar o carro e aplicar a cera protetora. A cera protetora até que vai dar uma limpada na tinta, mas essa textura lisinha, com todo esse encardido removido, você só vai conseguir com a aplicação da massa de polir, em função da abrasividade. Embora esteja usando aqui uma massa número 2, que tem um nível de abrasividade razoavelmente baixo, não é nada agressivo, não é? Mas é suficiente para remover todo o encardido que está incrustado aqui nos poros dessa tinta, que, como eu chamei a atenção lá no primeiro vídeo, é uma tinta do tipo laca nitrocelulose, que a gente conhecia antigamente por Duco. Então ela não tem aquele grau de proteção que você vai ter aplicando uma tinta PU, que fica muito mais selada e também muito mais brilhante. E agora, com o polimento já finalizado, todo esse traseirão aqui já passou por muita esfregação, né? Já fizemos aquilo que precisava ser feito com relação à massa de polir, tudo branquinho, todo encardido, retirado, a pintura que estava bem áspera, provavelmente muito contaminada, ficou lisinha, e eu aproveitei para fazer também a parte superior das laterais aqui, onde a gente pega a parte de apoio das portas, né? É bastante bacana a gente olhar o capricho que se tinha antigamente com relação às peças, né? Olha a qualidade do cromado
que aparecem muitos detalhes do carro. Todos esses cromados também eu já poli, e uma das coisas até onde não aparecia, né? Olha só, essa parte aqui fica escondida debaixo da borracha da porta, e mesmo assim o cromado era feito com a mesma qualidade que você vai ter do outro lado. Então eu aproveitei para fazer o polimento dessa parte superior aqui toda. Então daqui para baixo o carro já está todo polido. O próximo passo é aplicar a cera protetora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês dos dois lados, né? Esse lado aqui é mais difícil de entrar, está bem apertadinho na garagem, mas acho que dá para ter uma noção aqui daquilo que foi feito, né? Toda essa lateral aqui, até essa parte já polida e preparada para receber a cera protetora. Então daqui a pouquinho a gente volta já com o resultado final, envolvendo aí a aplicação da cera, e depois vai ficar faltando só o polimento das laterais. Também vai dar um certo trabalhinho aí, mas faz parte dessa ressurreição, dessa barca enorme aqui, né? Bom, pessoal, o processo de encerar um carro é bem mais rápido e tranquilo do que o processo de polimento, né? Então, foi tudo finalizado, né, por tempo pelo menos 5 vezes menor do que o tempo gasto para polir o carro. Agora a gente já pode observar aí um certo brilho, né, característico de uma tinta Duco, que nunca foi uma tinta conhecida por ser extremamente brilhante, né? Claro que já é uma tinta desgastada pelo tempo, certamente eles, quando saíam novos, saíam com uma qualidade de pintura superior a isso. Mas em vista daquilo que a gente viu no primeiro vídeo, está absurdamente superior. E para quem achou pelas primeiras visualizações que não ia ser possível trazer o carro em termos de vistosidade de volta à vida, está aí, né? Carro ainda faltando o polimento das laterais, já com aspecto muito superior, né? Um carro que, se você sair aí com ele andando pela cidade, com certeza vai chamar muito a atenção. E com isso a gente vai encerrando essa parte do vídeo em termos de polimento da parte superior. Logo em seguida vamos caprichar aí nas laterais e depois faremos então uma visualização de todo o trabalho que foi feito para que ele ficasse aí com esse aspecto bastante agradável. Eu fiquei muito contente com o resultado obtido, né? A gente ainda tem aqui bastante coisa para fazer, mas já dá um grande ânimo de começar a mexer com a mecânica dele, e principalmente com as partes que eu mostrei também no primeiro vídeo, que precisam de uma atenção especial nos pontos de corrosão que a gente tem aqui na parte do teto, por baixo do vinil. Nenhuma surpresa, isso era característico desses veículos depois de um certo tempo, em função do acúmulo de água que vai se juntando. Vocês podem notar aqui, ó, a gente tem aqui uma costura. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui. Então, tem uma costura aqui, e claro que a água não obedece às ordens dessa costura. Aqui a costura até já abriu, em função aqui desse calombo. Isso aqui com certeza é um ponto de corrosão bastante severo na lataria, e esse é o próximo passo. Então a gente, depois de ver o carro com esse aspecto bonito, né, carro que passou aí por um processo de limpeza bastante demorado, a gente fica animado de levá-lo em uma empresa que tenha know-how e conhecimento suficiente para fazer um bom trabalho aqui, removendo esse vinil, removendo esses pontos de corrosão, refazendo essa vigia traseira toda. Isso aqui depois tem que ser tudo gabaritado novamente, para que a gente possa depois desfrutar desse veículo com bastante alegria no dia a dia. Lógico, como eu disse também no primeiro vídeo, não é um veículo que dá para você fazer dele um veículo de uso diário, né? Primeiro por ser um carro antigo,
Segundo, porque fica mais tempo parado do que andando, então ele não é um carro tão confiável para você fazer o seu dia a dia. E o terceiro, mas talvez o mais importante, que é aquele que eu disse que se encontra aqui atrás desse bocal, né? Esse pequeno tanque com mais de 100 litros de capacidade vai fazer você desistir de andar com ele, talvez no segundo ou terceiro dia, quando você descobrir que essa barca dificilmente, numa rodagem de cidade, ainda mais esse caso que tem câmbio automático, vai conseguir fazer 4 km por litro. Bom, chegou a hora então de pegar as duas laterais aí, para tirar todo o encardido. Vou visualizar aqui com a câmera alguma coisinha, só para vocês terem noção das manchas que aparecem aqui, por conta da ação da sujeira ao longo de todo esse tempo. A gente tem uma lateral, na verdade as duas laterais bastante encardidas, né? Mas com a ação da massa de polir e bastante esfregação, a gente vai conseguir chegar num ponto parecido com esse aqui. Espero que a câmera consiga captar bem a diferença de tonalidade entre o que a gente tem e onde a gente pretende chegar, incluindo aí, claro, também o brilho que está apagado. A parte aqui está bastante fosca, mais um motivo para a gente utilizar aí o poder de abrasão suave da cera número 2 e chegar onde a gente deseja com relação à tonalidade. Então agora, colocar mãos à obra, e eu espero que daqui por algumas horas já possa ter a satisfação de ver o resultado atingido. Uma coisa que muita gente tem dúvida é como aplicar a massa de polir sem uso de máquina. Então, eu vou mostrar num pequeno pedaço aqui para verificar aí, ou pelo menos tirar a dúvida de quem possa estar sem saber direito como fazer isso. E vocês vão ver que é uma coisa bastante trabalhosa, tem que ter muita força no braço. Então, primeiro você pega um punhadinho de massa na ponta do dedo, se puder usar uma luva melhor, porque isso aqui resseca toda a pele. Mas, para quem é profissional do ramo aí, não tem tanto tempo assim de usar esses EPIs. E vai espalhando esses pontinhos aqui, ó, na lata do carro, tá? Depois você limpa o dedo aqui na estopa e começa a espalhar essa massa. Esse processo de espalhamento já vai tirando um pouco os encardidos. Ó. Dá uma olhada, tem uma mancha enorme aqui, né? Então, olha como a massa faz esse trabalho com tranquilidade, ó. Se der para ouvir o barulho que está fazendo aqui durante a esfregação, dá para ver que ela tem realmente elementos que promovem a abrasão. Então, ó, a mancha já sumiu, o encardido já sumiu. Você vem aqui fazendo todo o contorno do friso. Claro que se fosse um profissional, esse friso estaria isolado, com uma fita e tudo mais, mas depois eu vou acabar limpando por um outro processo. Não vai ficar esbranquiçado por conta do material de que ele é feito. Então, continua aqui, ó, todo encardido vai saindo. Cuidado para não forçar nas quinas, por conta da abrasividade, você pode acabar tirando a tinta aqui e aparecendo fundo da pintura. É muito comum ver isso em quinas de carros mais usadinhos, né? Por conta de que o pessoal capricha demais aqui, a pressão numa quina é muito maior do que numa face plana e você remove muito mais tinta aqui por esse processo de abrasão do que aqui. Então você tem que se ter bastante cuidado. Aqui, ó, nós temos uma marca de um risco bem suave de alguma coisa que raspou aqui. Então olha o que a massa faz. Olha lá, cadê o risco? Já era, né? A massa consegue então consumir parte dessa superfície. Então sempre contornando, passando de maneira uniforme, tá? Ó, e você vai se livrar de todo o encardido que ficou aqui acumulado na pintura. E depois continuar esfregando. Pode se contentar, tenta esfregar até você sentir que removeu grande parte dela e que a pintura fica meio que com um brilho acetinado. Nesse momento, é sinal de que você espalhou bem a massa, que ela já cumpriu a sua função, e depois você vai vir com uma estopa seca
e limpa. Vou fazer só até aqui. Acho que dá para perceber claramente a diferença de tonalidade, ó, desse pedaço até onde eu fiz para esse pedaço que ainda não foi feito. Então dá para ver um encardido muito grande aqui, mas isso aqui num pedacinho já não acabou, tem que continuar esfregando até surgir algum nível de brilho aqui. Pontos onde a tinta foi removida, não adianta ficar esfregando, já foi removida, você não vai conseguir fazer uma tinta que não existe voltar a existir, tá? Onde tem risquinho, você consegue tirar. Então, esse é o resultado final com a massa de polir. Depois, a gente ainda vai passar uma estopa seca e limpa, deixar isso aqui tudo neste nível, que está aqui na lateral traseira. Quero mostrar para você a lateral traseira que eu já fiz. Entre a lateral traseira e a porta, que ainda não foi feita, existe aqui um encardido absurdo de diferença de nível de intensidade de branco. Ó. Muito mais branco aqui do que aqui. Só que aqui eu já removi com a estopa limpa, que é o que eu vou fazer agora lá. Então, a gente pega uma estopa limpa, até onde se passou, e vem retirando o excesso. E quando você retira o excesso, mais do que você visualizar um branco mais intenso, você começa a visualizar ainda melhor essa diferença entre a parte que foi polida e a parte que não foi. Ou seja, o encardido fica muito mais evidente agora. Então agora é ter paciência, força no braço e finalizar essa lateral inteira, porque ainda tem toda a lateral do outro lado. Finalmente, trabalho terminado. Bastante cansativo, mas que vem acompanhado de muita satisfação. Né? Verificar esses cromados voltando a brilhar, verificar toda essa pintura revigorada, né? Uma coisa que deixa a gente muito, muito animado para continuar o trabalho mecânico a partir de agora. Ainda tem coisas a fazer em termos de limpeza, né? Que é o cofre do motor e o porta-malas, são partes ficam fechadas, o porta-malas não vai dar tanto trabalho, mas o cofre do motor ainda vai dar um trabalho razoável. De qualquer maneira, a parte pesada, que era polir, encerar, depois de limpar todos esses vários metros quadrados de lataria e pintura, está finalizada. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço aqueles que assistiram, que gostaram. Aliás, se você gostou, não esquece de ir lá, dar seu like. Se você gostou muito, inscreva-se no canal. E com isso, a gente encerra o trabalho e em breve, já amanhã, mas o vídeo deve ser postado só quando tiver tudo finalizado, talvez daqui a uma semana, a gente parte para a próxima etapa.